10 motivos para você investir em fundos de investimentos. Os 2 primeiros motivos é para você me xingar, mas depois você veja se faz sentido ou se não faz, tá? Agora, o 10º motivo é um motivo que vai mudar completamente a forma de você enxergar tanto os investimentos, como vai mudar a forma de você enxergar a sua própria vida. Então, beleza. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rondinelli Borges e já fica o convite para você se inscrever aqui em nosso canal e também compartilhar com seus amigos e familiares. Então, bora lá. Primeiro motivo para você me xingar, hein? Então, o primeiro motivo para você investir nos fundos de investimentos é que poucos deles batem o mercado. Ah, Rondinelli, mas eu vou te xingar com certeza por esse motivo. Sim, e esse motivo ele é hiper mega pau importante para a gente fazer uma pequena reflexão aqui. Veja que realmente é verdade. São poucos fundos de investimentos que têm uma rentabilidade acima da média do mercado. Mas vamos fazer uma reflexão. Um fundo de investimento, ele não tem apenas o gestor, ele tem uma equipe que fica auxiliando, né, para ele decidir onde tomar as melhores decisões, as melhores estratégias de investimentos. E mesmo assim são poucos que batem o mercado. Mas veja, se essa equipe de pessoas vive o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, tem uma rentabilidade, né, às vezes próxima do mercado ali, como será que é a rentabilidade do investidor pessoa física? Veja, você aí, você calcula a rentabilidade da sua carteira de investimento? Me responda. Você sabe calcular a rentabilidade da sua carteira de investimento? Se você calcula e se você sabe calcular, comente aqui nos comentários abaixo qual é o método que você utilize para calcular a rentabilidade da sua carteira. Na minha, eu utilizo o método das cotas. E você, qual método você utiliza? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na prática eu vejo que as pessoas nem sabem calcular a rentabilidade da carteira e efetivamente não calculam a rentabilidade da carteira. Só que quando a pessoa pesquisa a rentabilidade de um fundo de investimento na internet, a rentabilidade, o gráfico está todo bonitinho lá. Mas ela não tem a comparação com a sua própria carteira de investimento. Pelo simples motivo que ela não calculou a rentabilidade da própria carteira de investimento. E aí, às vezes, a pessoa fica na ilusão que está tendo um desempenho tão bom quanto o mercado, ou melhor do que os próprios fundos de investimentos. É muito comum nós, né, a gente lembrar somente daqueles investimentos que nós temos sucesso. E aí a gente acaba esquecendo dos outros investimentos que nós estamos tomando prejuízo, ou está tendo um desempenho, né, não tão razoável em nossa carteira de investimento. E já te adianto, tá? Não é tão simples calcular a rentabilidade da carteira, não. Por quê? Porque nós temos que levar em consideração todos os proventos, os juros, dividendos que nós recebemos, ganhos ou prejuízos que nós realizamos ao longo do ano, tá? Precisa de técnica, precisa de um método para fazer esse cálculo. Beleza? Motivo número 2, então. Taxas. Taxa de administração e taxa de performance. Ah, Rondinelli, agora sim eu vou te xingar. Você está me falando que as taxas são motivos para eu investir nos fundos? Sim, vamos fazer mais uma reflexão. Me responda aí, o que você prefere? Ter uma rentabilidade de 100 e pagar 10 de taxa? E aí você fica com uma rentabilidade de 90? Ou você prefere ter uma rentabilidade de 50 e pagar 5 de taxa, tendo uma rentabilidade de 45? Ou você prefere ter uma rentabilidade de 30 e não pagar nada de taxa, tendo a sua rentabilidade, obviamente, de 30? Veja, eu vejo isso acontecendo muito e muito no dia a dia das pessoas. As pessoas falam assim, se eu posso investir diretamente sem pagar um centavo de taxa, por que eu vou pagar taxa investindo em fundo de investimento? Veja, você não deve analisar apenas se vai pagar taxa ou o percentual da própria taxa, se 1%, 1,5%, 2%. Porque o que importa é o resultado líquido. Então, nesse exemplo que eu te dei, é muito melhor você pagar 10 de taxa e ter uma rentabilidade líquida muito maior do que se você não tivesse pagando nada. É o famoso ganha-ganha. Motivo número 3, assimetria de informações. Veja, seja sincero, nós, pessoas físicas, será que nós temos as mesmas informações
na mesma velocidade e com a mesma qualidade do que os tubarões do mercado que eles têm? Pensa comigo, vamos só imaginar, tá? Um fundo de investimento, às vezes ele começa a investir em uma determinada empresa. Às vezes esse fundo investiu um percentual grande nessa empresa e esse fundo passa a ter direito de uma pessoa assumir uma cadeira lá no conselho de administração da empresa. Então veja, será que nós, pessoas físicas, temos a mesma informação do que o gestor tem se ele tem uma pessoa lá dentro do conselho de administração daquela empresa? Difícil, né? Difícil, muito difícil. Eu não estou dizendo que isso é errado. Não, não é errado. É tudo legal. Mas a gente pensar que nós temos a mesma informação que os tubarões do mercado têm pelo simples fato que existe a internet, na minha opinião, é muita ilusão. Motivo número 4. Assinatura de relatórios. Aqui é polêmico. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que preferem assinar os relatórios e não pagar taxa de administração. Na prática, depois de muitos e muitos anos, o que eu costumo ver acontecer com as pessoas? No início, as pessoas adoram. Porque no início as pessoas estão com vigor, estão com energia, gostam de ler aqueles relatórios, né? Às vezes de forma mensal, às vezes quinzenal, às vezes semanal. Só que com o passar dos anos, as pessoas elas vão perdendo o interesse por aquela leitura periódica. Só que se você adotar esse caminho, se você assinar um relatório para você seguir a carteira recomendada, você só vai saber quando comprar ou quando vender determinado ativo se você manter fielmente a leitura daqueles relatórios. E aí o que acontece, que eu vejo acontecendo muito na prática? As pessoas, elas vão deixar de seguir o relatório e a carteira vai ficar uma verdadeira zona. Por quê? Porque ela investiu seguindo recomendação. E aí depois ela parou de ler as recomendações, vai ficar numa situação muito, muito delicada a carteira dessa pessoa, tá bom? E além disso, né, esse relatório tem custo. Então você tem que comparar também. O que vale mais a pena? Eu pagar uma taxa de administração ou eu pagar o custo desse relatório? E eu conheço pessoas que eles não assinam apenas um relatório, assinam 5, 10 relatórios, tá? E aí esse cálculo vai depender basicamente de quanto você tem investido. Por quê? Porque o valor do relatório, de cada relatório que a pessoa assina, é fixo, independentemente da quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Mas a taxa de administração, né, ela vai incidir sobre o montante investido ali no fundo de investimento. Então é uma conta, né, que não fecha, que não é uma conta exata. O que eu quero dizer? Vai depender da realidade de cada pessoa para saber onde fica mais barato. Ou assinar um relatório, né, ou investir em um fundo de investimento. Motivo número 5. Você não precisa de conhecimento prévio. O que eu mais vejo por aí é pessoas investindo em ações sem ter a mínima noção do que está fazendo. Veja, quando você vai investir em ações, aquilo ali é um organismo vivo, aquilo é uma empresa, tem pessoas trabalhando lá. Então eu digo que nós temos que fazer duas análises. A primeira é a análise quantitativa. A análise quantitativa é a análise de indicadores, ou seja, dos números da empresa. Mas veja, esses números medem, refletem apenas o passado da empresa. E aí eu vejo muita gente fazendo estudos apenas desses indicadores e decidindo em qual empresa investir. Mas veja, quando nós investimos em ações, nós estamos investindo no futuro daquela companhia, não no passado. Então, no meu modo de ver, quando nós fazemos uma análise quantitativa, baseada em indicadores, baseada em passado, aqui nós fizemos apenas o primeiro filtro. Por quê? Porque a análise das empresas começa daqui para frente. Então você faz a primeira seleção, primeiro filtro com análise quantitativa, depois você passa para uma análise qualitativa. Por quê? Porque você tem que saber o setor que aquela empresa está envolvida, você tem que ter noção de política, se não vai vir nada aí no futuro que vai afetar aquele setor, você tem que saber os projetos daquela companhia para o futuro, será que ela está pensando em expandir,
criar um novo parque fabril, comprar concorrentes? Será que não vai vir um novo concorrente para a mesma região que vai disputar o mercado e às vezes elas vão entrar em uma concorrência? Então você tem que saber tudo isso, você tem que saber dos projetos futuros da companhia. E não apenas de uma única companhia, né? Porque para você decidir onde investir, você tem que fazer uma comparação entre várias empresas. Então, é um trabalho muito árduo, é um trabalho duro, de fato, a fazer. E são isso que os fundos de investimentos fazem, tá? Então, quando você investe em fundo de investimento, você não precisa ter esse conhecimento prévio. Por quê? Porque antes de você analisar, você vai perder muito e muito tempo estudando de como fazer esse estudo, tá bom? Motivo número 6. Você não precisa ficar acompanhando o mercado. Porque veja, depois que você investe, não é simplesmente botar ali na carteira e esquecer. Não, aqui no Brasil a gente tem que saber de economia, a gente tem que saber de política, a gente tem que saber de tudo praticamente. Então depois que você investe, você tem que saber, né? Você tem que no mínimo acompanhar os ativos que você investiu. Com o fundo de investimento, o gestor está lá, faz tudo para você. Motivo número 7. Você não precisa desenvolver as suas próprias estratégias de investimentos. E aqui é um motivo muito, muito especial. Por quê? Porque se você não desenvolveu uma estratégia de investimento ainda, você vai ficar igual aquele macaquinho, pulando de galho em galho. Ou é como aquele ditado, né? Se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem as suas estratégias, tanto faz onde você investir. Por quê? Porque você não desenvolveu as suas estratégias. Você não sabe, por exemplo, proteger a sua carteira com instrumentos adequados, enfim. Em um fundo de investimento, o gestor faz isso para você, tá? Motivo número 8. Diversificação. Por quê? Porque um fundo de investimento, né, é a soma de recursos de vários investidores. Então, mesmo que você tenha pouco dinheiro para investir, mas no fundo, né, no total terá muitos recursos. Então, o gestor ele fará a diversificação dos investimentos no próprio fundo. Então, você, às vezes, com pouco recurso, você jamais teria como diversificar os seus investimentos. No fundo, você está diversificado. Motivo número 9. Nos fundos de investimentos, eles dispõem de alguns instrumentos que são muito caros para as pessoas físicas executarem. Por exemplo, tenta fazer aí na pessoa física, utilizando as corretoras tradicionais, a utilizar opções, ser exercido em opções. É muito caro para a pessoa física. Os fundos de investimentos, eles têm os próprios instrumentos. Então lá eles conseguem fazer de uma forma muito mais barata e muito mais eficiente. E o motivo número 10? O motivo número 10 é aquele que eu te disse que vai mudar a forma de você ver os investimentos e a forma de você ver a sua própria vida. Me responda aqui, qual que é o ativo mais valioso que você tem na sua vida? Qual é aquele ativo que se você perder não volta mais? Na minha opinião é o tempo. O tempo é a única coisa que passou, acabou. Você não consegue recuperar. Então veja, se você investe por meio de um fundo de investimento, o gestor está lá fazendo tudo para você. Você vive a sua vida, você pode concentrar mais no trabalho, fazendo aquilo que você é bom para aumentar a sua renda e aí você investir um pouco mais. Por outro lado, se você for fazer tudo sozinho, você gastará milhares e milhares e milhares de horas, tanto de preparação quanto para acompanhar o mercado, para ficar projetando, para ficar atualizando a sua carteira de investimento. Então fica apenas uma reflexão. Na minha opinião, a maior vantagem de investir por meios de fundos de investimentos é qualidade de vida, é ganho de vida. Por quê? Porque você tem alguém para fazer todo esse trabalho para você. Mas fica uma observação final, tá? Não estou dizendo para você investir por meios de fundos e não investir de forma individual. Não, não é isso. Aqui é apenas uma reflexão. Cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem as suas próprias preferências. Então aqui foi apenas para a gente
abrir os nossos olhos, para a gente abrir os nossos horizontes. Maravilha? Fica mais uma vez o convite para você se inscrever aqui em nosso canal. Maravilha, maravilha.